Bom, eu assisti o filme do Godzilla e Kong, o Novo Império, e é bom dizer que o Monstroverso está seguro. Amigos, família, senhoras e senhores, o Monstroverso está seguro, o filme foi incrível, foi maravilhoso, e é bom saber que tem pelo menos um multiverso que ainda não foi estragado por Hollywood. Bom pessoal, como é que vai isso? Meu nome é Seth e hoje nós vamos falar sobre Godzilla e Kong, o Novo Império, falar sobre os titãs, falar sobre cenas que foram notadas no meio do filme, mas vamos tomar conversa aqui sobre como foi esse filme, que foi simplesmente incrível. Então, eu vou partir do princípio, todo mundo que está aqui já viu o filme, mas ainda assim eu vou avisar, tem spoilers aqui não vai ser tipo um resumo sem spoilers, alguma coisa do gênero, vai ter mesmo spoilers aqui e malta. Então bora lá. Ok, vamos falar sobre o Kong primeiro. Bom, o que nos foi apresentado pelo Kong é que, no início do filme, as atividades dele são de procura da raça dele. Entretanto, ele vai tendo contato com os humanos também. Uma vez ou outra, ele vai para a superfície, porque neste filme ele sobe para poder tratar do dente, porque ele tem um dente infectado. Isso também mostra o quão próximo o Kong está dos humanos, porque a premissa do filme é que o Kong é o protetor, ou melhor, que a raça do Kong, os titãs símios, são a raça que protege os humanos. No entanto, os outros titãs em geral são responsáveis por proteger a natureza. Não digo os outros titãs, porque a maioria não faz nada, eu ponho mais a raça do Godzilla como protetora da natureza, porque é o único que realmente tem atividade. Mas é uma atividade mais de conquista do que outra coisa. Mas ele protege a natureza, definitivamente. Nós vemos o macaquinho, a primeira introdução que nós temos no trailer é que ele é todo querido e whatever, né? Esse gajo é chato, porque ele aparece com um monte de outros macacos, então aí o Kong já reconhece que tem mais do pessoal dele, pessoal da mesma raça que ele, só que são todos hostis, então ele luta contra todos eles. Acho que mata, tipo, 2 ou quê, mas tipo, ele salva um, mas mata esse gajo que ele salvou, ele pega no macaco e bate nos macacos com o macaquinho. Então imagina o Kong a girar o macaco, a bater um monte de macaquinhos, e depois vai ser o macaquinho a levar o Kong até o covil do Scar King, né, porque o Kong quer encontrar os outros macacos, tipo, ele quer ver onde é que está todo mundo. E durante essa trajetória é criada a relação entre o Kong e esse macaquinho, para ser o aliado mais para frente. E eu achei muito interessante essa parte do filme, ou como o filme está a gerir essa independência dos titãs na tela, não dependendo completamente dos humanos para poderem apresentar outras partes, estão a ver? Porque apesar dos humanos explicarem alguns aspectos de toda a questão da frequência alfa, os pedidos de socorro que foram vindo, essas cenas aqui em que o Kong se relaciona com esse macaquinho, nós conseguimos perceber o que se passa e nem sempre precisamos de ter 100% daquilo que se passa, só mesmo um hint, estão a ver? Depois de algumas adversidades, depois de alguns momentos até de relação e proximidade entre o Kong e esse macaquinho, nós vemos que o Kong chegou até o covil, ele encontrou todos os macacos, ele a princípio vê como os macacos são escravizados e primeiro ele fica impressionado com a quantidade de macacos que tem. Ele vê a quantidade de titãs símios que existem aí e isso preenche os olhos dele, mas vendo como eles são todos escravizados por eles mesmos até, é um tanto quanto doloroso. E aí tem uma cena em que o Kong vai lá, salva ou ajuda um dos macacos, mas depois aparece toda a questão do Scar King. O Scar King encontra o Kong e é toda uma questão de um titã novo, titãs novos, né? Estamos a ver pessoas novas no território e nós vemos a interação entre o Kong e o Scar King também, e depois surge uma pequena batalha naquele momento e por conta das estaturas, características do Scar King, por ser mais longo, um bocadinho mais fino, tem braços mais longos, o que consequentemente lhe dá uma agilidade maior. Então aí tem uma certa desvantagem. E eu gosto muito desse aspecto nos combates, porque não é uma desvantagem clara, não é algo que é 100% óbvio, ok, essa aqui bate essa, não. Essa aqui tem algumas características que lhe dão vantagem, essa aqui tem algumas características que lhe dão vantagem. Então eu gostei muito dessa abordagem. E depois aparece a Shimo, porque é uma fêmea, a ser escravizada pelo Scar King, que era uma questão que tinha muito tempo de como é que aconteceu. E o Scar King apresenta que ele tem um cristal que afeta a Shimo. Como esse cristal afeta eu não sei, mas nós sabemos que o Scar King escraviza a Shimo através desse cristal. Eu não sei o que ele tem, não sei se transmite alguma frequência, porque ele simplesmente aponta e consequentemente tem efeitos. É um cristal muito poderoso, mais para frente nós vemos. Aí nós temos uma pequena luta e o Kong sai com o braço ferido, o que consequentemente lhe entrega, né, a luva, uma prótese para poder lutar mais para frente da batalha. Ele consegue fugir, ele depois chega até o esconderijo dos Iwi, onde está a miudinha, onde
junta toda a tropa. E depois o Kong chega lá, lhe dá uma prótese, whatever. Depois disso ele vai buscar o Godzilla. E mano, essa cena do Kong a buscar o Godzilla é o Godzilla vs Kong 2 praticamente. É uma cena muito top. Porque o Kong a subir, ele vai, encontra o Godzilla frente a frente e é literalmente tipo, é fixe ver o Kong com expressão, estão a ver? Porque ele mostra a expressão assim do tipo, tem algo a acontecer lá embaixo, pera, nós não vamos lutar. E essa sensação, é fixe também ver essa diferença de intelecto entre um e outro, porque o Godzilla vai simplesmente por instinto e o mínimo de intelecto que o Kong tem lhe permite tentar explicar que tem algo maior que nós dois nesse momento prestes a vir, mas o Godzilla só está preocupado pelo facto do Kong estar no território dele. Então acontece uma luta intensa em que primeiro o Godzilla vai para cima do Kong, o Kong não revida, depois o Kong bate o Godzilla, mas é que bate de verdade, mas depois o Godzilla vai para cima dele e mano, por uns segundos o Godzilla quase que matava o Kong, mano, fogo, tem problema maior, mas ia matando o Kong. Mas pronto, mais para frente eles depois resolvem as cenas porque a Mothra aparece. Então a Mothra aparece para resolver já a situação, porque é a baby do Godzilla. E depois eles descem, lutam contra o Scar King, contra o Shimo. Depois consequentemente o Scar King consegue chegar à superfície. E mesmo na superfície é uma batalha muito interessante. O back and forth que existe entre o Shimo, o Scar King, o Godzilla e o Kong é muito, mas muito interessante. É uma batalha muito, muito fixe. Agora falando do Scar King. O Scar King foi uma apresentação muito fixe para esse filme. Eu gostei muito de como ele foi caracterizado e cai na mesma graça que o Kong. A expressão que é dada aos titãs símios é muito importante e dá muita personalidade a eles. Porque o Scar King, quando é apresentado como literalmente, né, um rei tirano, ele vê o Kong pela primeira vez, analisa o Kong, toda a estatura dele, ele observa que ele foi alterado pelos humanos, porque ele vê o dente que o Kong tinha perdido e que foi restaurado, né? E ele ri-se. Há essa expressão. Estás a ver quando um rei vê alguém do mundo exterior e ele é muito humano, pouco rústico, pouca força, esqueceu os instintos, ele começa a rir porque consequentemente ele o vê como mais fraco, estão a ver? Então foi essa cena que nós tivemos do Scar King a rir do Kong, consequentemente a fazer com que todos os outros macacos rissem do Kong por forçação de barra, né? Porque pronto, se o teu rei está a rir, você também tem que rir porque senão vão te matar. Gostei muito dessa cena porque dá mais personalidade ao Scar King. E aí começa a batalha entre os dois. Depois tem todo, pronto, o Kong tem desvantagem porque o território não é dele, tem muita coisa que ele não sabe o que está a acontecer e aí ele tende a perder porque ele é arranhado na mão. Quando ele é arranhado na mão, aí nós pensamos tipo, ok, é a mão que vai ver a luva, mas não. O Shimo aparece, ele lança um raio de gelo e dá uma queimadura de gelo na mão direita do Kong, o que aí sim cria o tal dano que era quase impossível. Agora, sobre a Shimo, é caracterizada como uma titã ancestral. Sendo uma titã ancestral, eu não sei ainda, ou no filme não estava muito claro o que isso implica. Porque da mesma forma que foi introduzida a frequência alfa, a introdução de uma titã ancestral é curiosa, porque a frequência alfa, como nós sabemos, é praticamente eu sou o rei, eu tenho um rugido que domina os titãs. Então, é tipo uma coordenada. Se eu grito, eu chamo os titãs, se eu grito, eu adormeço os titãs e etc. Mas agora, uma titã ancestral, eu acho que a única característica dela diferente, para além de ter umas características muito semelhantes à do Godzilla, porque isso é uma coisa que traz a dúvida, será que ela é da mesma raça do Godzilla? Da mesma forma que tem a raça do Kong, mas tem um símio como o Scar King. Eles são os dois símios, mas com características imensamente diferentes. Podia ser o mesmo caso com a Shimo e o Godzilla, são ambos lagartos, mas com características imensamente diferentes, porque ambos têm placas dorsais que carregam energia e quando eles se preparam para lançar os seus raios, eles carregam essas placas dorsais até se prepararem para lançar. Agora nós vamos falar sobre o meu titã preferido, o MVP do filme. Nós vamos falar sobre o grande, maravilhoso, poderoso, o gajo mau, Godzilla. Bom, desde o início nós já sabemos que a atividade do Godzilla tem sido dominar o território que ele próprio já domina. Porque ele está em Roma e ele luta contra um crustáceo, não sei se é uma aranha ou um crustáceo, e ele mata o crustáceo e automaticamente domina Roma. E a cama do brabo agora é o Coliseu, ele dorme no Coliseu, que é uma cena simplesmente top. É muito bonito isso, não? É muito fixe como ele se amarra dentro do Coliseu e tudo mais. Tipo, é o perfeito tamanho pro Godzilla. E isso tem sido a atividade do Godzilla. Sempre que aparece um titã qualquer, ele também desperta, ele mata esse titã e depois volta a dormir. Que é toda a premissa que tem no Godzilla 2014.
Universe. Ele acordou porque os mutos acordaram, matou os mutos e foi dormir. Então, ele literalmente isso que está acontecendo agora. Mas com o chamado de socorro do Ziwi, até o Godzilla também acorda. Quando ele nota que é um chamado de socorro de uma ameaça qualquer, e acredito que ele saiba que é a questão do Scar King, já que foi ele que enterrou o Scar King e os outros anteriormente, ele vai buscando poder. Ele vai em busca de poder e a fonte de poder dele é radiação, então ele vai em bases nucleares para poder buscar mais energia. A primeira base nuclear que ele vai está na França e aí nós vemos um trecho daquilo que foi o Godzilla, o rei dos monstros, que foi aquele pulsar de radiação, aquela onda de radiação que ele usou para poder matar o King Ghidorah. Porque da mesma forma que lá no filme ele estava sobrecarregado com energia nuclear, ele aqui sobrecarrega-se outra vez com energia nuclear e faz o mesmo pulsar. Ele vai até o Ártico para poder buscar mais energia. É um ponto onde os raios solares batem com mais intensidade e consequentemente é o ponto no mundo onde tem muito mais radiação solar. Então o Godzilla vai para lá para poder buscar mais energia para assim evoluir. E o que é que acontece? Onde ele vai é o território de um titã. E é engraçado quando mostram pelos vídeos da Monarca que só naquele território tem tipo uns 5 titãs diferentes. E ninguém se atreve a levantar porque o Godzilla está a passar. O único que se atreve é o Tiamat, porque o Godzilla está literalmente a entrar no território do Tiamat para ir buscar energia. Aquele abrigo do Tiamat é, como dito, é um ninho do Tiamat. E pronto, o Godzilla vai lá porque é uma fonte de energia, ele quer energia, então vai matar o Tiamat para ir buscar energia que ele quer. Então aparece o Tiamat e eu gostei muito dessa cena porque é a apresentação do novo titã. É a apresentação do novo titã, o titã Tiamat, um dos poucos titãs que não apareceu durante toda a situação do Ghidorah, de ele chamar vários titãs, de toda a bagunça da frequência alpha e whatever. E ele luta contra o Godzilla. Não me parece o titã que submete-se ao Godzilla, o que depois na minha cabeça também toda a questão da frequência alpha. Ele parece um titã que resiste à frequência alpha, mas não tem força suficiente para ser um titã alfa, tá vendo o que eu quero dizer? Então ele vai lá, luta com o Godzilla ele mata. E aí que acontece toda a questão da evolução do Godzilla. Aí o Godzilla vai, ele adormece. É uma evolução até de pouco tempo, porque ele vai lá, retém toda a energia e ele evolui. E aí nós vemos essa nova forma cor-de-rosa que o Godzilla possui. E foi pra Terra Oca para poder lutar contra o Scar King e o Shimo. E depois nós vamos pra batalha na superfície também, que mostra como o Godzilla é o MVP. Mano, quando eu te digo que o Godzilla ia levar os dois, ele ia levar a Shimo e ia levar o Scar King. Houve um momento em que estava tipo frente a frente, Godzilla versus Scar King. O Scar King com aquele chicote dele, o Godzilla pega, parte o chicote dele e depois ele ataca com um raio de energia e brada, quase que ia matando o Scar King, quase. E depois ele não resolve o problema, o clima está glacial, o clima está congelado. Não tem problema, o Godzilla lança um raio no céu e ele aquece o ambiente e tudo volta ao normal. É o MVP do filme. E depois disso tudo, ele ainda vai dormir de novo no Coliseu. Mano, é muito brabo. Agora, vamos falar sobre os highlights do filme. O filme tem potencial para funcionar sem a presença dos humanos. Porque até entre o Godzilla, o Kong e a Mothra, não houve assim tanta expressão. Mas por uma coisa ligar com a outra, porque nós já temos muito contexto de quem gosta de quem, como a coisa funciona. Não se precisa de muito para poder explicar a situação entre eles. A apresentação também de novos titãs. Nós vimos 4, né? Mas 2 deles já eram programados com o Scar King e o Shima. Mas ainda assim, nós vimos o Tiamat e um aracnídeo como titã. E eu gosto muito quando apresentam novos titãs, porque uma das coisas que impressionou bastante em Godzilla, Rei dos Monstros, é a quantidade de titãs que apareceu durante o filme. Nós vimos o titã que estava no Rio de Janeiro, que parecia um mamute. Nós vimos essa aracnídeo também. Nós vimos até Mutos, nós vimos o Rodan e ainda tem muitos outros titãs que têm despertado que nós ainda nem vimos. Então explorar essa ideia de os titãs no Monstroverso não pode ser algo que deve estar escondido, porque eu senti falta disso, por exemplo, no Godzilla vs Kong. Mas eu sabia que não tinha necessidade deles aparecerem, porque toda a ideia não tinha nada a ver com... Não tinha nada a ver entre o Godzilla e o Kong. Mas ainda assim, quando voltaram a apresentar mais titãs neste filme, eu gostei imenso, porque tu ficas ansioso para ver como é o Titã, qual é a história do Titã, qual é a base do Titã, o que ele tem para apresentar, porque
Porque é algo importante na lore do Monstro-Verso. E nós temos que ver mais titãs. Porque, ok, apresentaram 2 titãs novos, apresentaram mais 2. Tem o Godzilla e o Kong como catalisadores da situação. Então, pode ser alguma coisa para ver, tipo, como o Godzilla lida com o resto dos titãs. Será que ele vai matar todos os titãs? Será que ele vai deixar um titã ou outro, desde que eles sejam quietos? A princípio, sim. Mas por que os titãs estão a acordar assim do nada? Ou fazer, tipo, um spin-off mesmo, vendo titãs acordarem em zonas aleatórias. Eu acho que seria muito fixe. É por isso que nós gostamos do Monstro-Verso, tá a ver? Muita gente reclama que não tem história. E não é para ter história. Tipo, não é para ter uma história muito profunda, um enredo muito deep. Isso não é filme de Oscar. Nós queremos ver titãs a lutarem, queremos ver mais titãs, queremos ver jatos de energia a saírem da boca de não sei o quê. É isso que a malta quer ver, é isso que a malta quer ver. É isso que nós esperamos e é por isso que nós queremos mais titãs no Monstro-Verso. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do filme da mesma forma que eu gostei. Se vocês tiverem teorias, comentem aí embaixo. O filme é muito fixe. Qual é o vosso titã preferido? Eu estou curioso. O meu é o Godzilla, sempre vai ser. Se vocês gostam do Kong, é com vocês. Mas se vocês gostaram de outro titã, algum titã que apareceu nos filmes passados também, digam aí embaixo qual é o vosso titã preferido. Até lá, vemos no próximo vídeo e peace! Quando eu digo que o Godzilla é o MVP, ele é mesmo o MVP. Se vocês viram mesmo o filme, teve o Godzilla e Godzilla vs Kong Round 2, eu me matei de rir porque o Godzilla ia matar o Kong antes de resolver os problemas do país. É que o Godzilla ia mesmo matar o Kong, mano. Quando falo que o meu flow é uma sensação.